Imagine uma noite quente de verão, o ar pesado, o silêncio quebrado apenas pelos grilos. Você já sentiu um arrepio, como se algo estivesse te observando? Hoje, vou te levar por 3 histórias de terror reais, tão perturbadoras que vão fazer seu coração acelerar. São relatos de noites de verão que começaram comuns, mas terminaram em pesadelos. Você vai sentir o medo, a curiosidade e a tensão de quem viveu essas experiências. Prepare-se para olhar por cima do ombro e questionar o que pode estar escondido na escuridão. Fique até o final, porque essas histórias vão te marcar. Vamos começar? Era uma noite abafada de verão, por volta de meia-noite, em uma estrada rural no interior do Brasil. O céu estava sem lua, e a escuridão engolia tudo além dos faróis do carro. No volante, Tiago, 25 anos, dirigia um velho Fiat Marea, cantando uma música pop dos anos 2000 com seus 3 amigos, Luana, Rafael e Camila. Eles voltavam de uma festa na cidade vizinha, rindo alto, o clima leve de quem aproveita o fim de semana. A estrada, cercada por mato alto e árvores esparsas, era conhecida por ser isolada, mas ninguém pensava nisso. Era só mais uma noite de verão, quente e cheia de promessas. Tiago mantinha os olhos na estrada, enquanto Luana, no banco do passageiro, mexia no rádio, tentando encontrar uma estação que não fosse só estática. Rafael e Camila, no banco de trás, discutiam sobre quem tinha bebido mais na festa. O calor estava insuportável, mesmo com as janelas abertas, e o ar-condicionado do carro, quebrado há anos, não ajudava. Essa estrada dá um medinho à noite, né? Brincou Camila, olhando pelo vidro. Rafael riu, dizendo que o único perigo ali era Tiago dirigir como se estivesse em uma corrida. Mas então, algo mudou. À frente, a cerca de uns 50 metros, os faróis iluminaram uma figura no meio da estrada. Era um vulto, indistinto, mas com forma humana, parado, de costas para o carro. Tiago diminuiu a velocidade, franzindo o senho. "Quem tá aí no meio da estrada a essa hora?" murmurou. Luana se inclinou para a frente, tentando enxergar melhor. "Parece uma pessoa, mas o que tá fazendo aí?" O vulto não se movia. Não havia movimento de ombros, nenhuma respiração visível, só uma silhueta escura contra a luz dos faróis. Tiago buzinou, mas o som ecoou sem resposta. "Vai ver alguém precisando de ajuda", sugeriu Rafael, embora sua voz já tivesse um tom de incerteza. Tiago parou o carro a uns 20 metros do vulto. "Vou descer para ver o que é", disse, mas Luana segurou seu braço. "Não, Tiago, isso tá estranho. Não desce." Camila, no banco de trás, concordou. Cara, tá muito esquisito. Vamos só dar a volta." Mas Rafael, tentando manter o clima leve, insistiu. "Relaxa, gente, deve ser só um bêbado perdido." Tiago hesitou, mas decidiu avançar lentamente, contornando o vulto pelo acostamento. Quando os faróis o iluminaram de lado, todos congelaram. Não havia rosto. Ou melhor, havia algo onde o rosto deveria estar, mas era borrado, como se a luz se recusasse a mostrá-lo. A figura parecia alta, magra, com roupas escuras e rasgadas, mas nenhum detalhe claro. Então, em um piscar de olhos, o vulto sumiu. "Cadê ele?" gritou Camila, olhando freneticamente pelas janelas. Tiago acelerou, o coração batendo forte. Eu não sei. Ele tava ali." Luana agarrou o celular, mas não havia sinal. O rádio, que estava na estática, começou a emitir um chiado baixo, como um sussurro distante. Rafael, agora sem o tom de brincadeira, disse: "Isso não tá certo, gente. Vamos embora daqui." O carro disparou pela estrada, o som do motor misturado ao chiado do rádio. Mas então, um barulho novo surgiu, um baque no teto, como se algo pesado tivesse caído sobre o carro. "Que isso?" gritou Luana, olhando para cima. Outro baque, mais forte, fez o carro balançar. Camila começou a chorar, enquanto Rafael gritava para Tiago acelerar. "Tá em cima do carro, Tiago. Acelera."
O som de arranhões veio do teto, como unhas raspando o metal. Tiago pisou fundo, o velocímetro marcando 120 km por hora, mas os barulhos não paravam. O rádio agora emitia algo que parecia uma voz, mas não era clara, um murmúrio gutural, em Loope, como se repetisse uma palavra incompreensível. Luana desligou o rádio, mas a voz continuou, agora vinda de fora, do vento que entrava pelas janelas. Depois de minutos que pareceram horas, os barulhos cessaram. O carro entrou em uma área mais iluminada, perto de um posto de gasolina abandonado. Tiago parou, ofegante, e todos saíram do carro, olhando o teto. Havia arranhões profundos, como se algo tivesse tentado rasgar o metal. O que era aquilo? Perguntou Camila, ainda tremendo. Ninguém respondeu. Eles decidiram não parar mais e seguir até a cidade. No caminho, o silêncio era pesado, cada um tentando processar o que tinham visto. Na manhã seguinte, já em casa, Rafael recebeu uma mensagem de sua avó, que morava na região. Ele tinha contado a história por telefone, e ela, hesitante, enviou uma foto antiga, de uns 20 anos atrás. Era de um acidente na mesma estrada, um carro destruído, e ao fundo, uma figura borrada, quase imperceptível, mas com a mesma silhueta do vulto que eles viram. A avó escreveu: "Essa estrada tem histórias, Rafael. Não passem por lá à noite." O grupo nunca mais voltou àquela estrada, mas até hoje, cada um deles evita dirigir sozinho à noite, especialmente em noites de verão. E você? Já viu algo estranho em uma estrada deserta? Deixe sua história nos comentários. Se a história do vulto na estrada te deixou com um frio na espinha, prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais inquietante. Imagine estar em um lugar que parece um refúgio perfeito, onde o som das ondas deveria trazer paz, mas, em vez disso, esconde segredos sombrios. Noites de verão podem ser enganadoras, e a próxima história prova isso. Ela aconteceu em uma casa de praia, onde uma família buscava descanso, mas encontrou algo que os marcou para sempre. O que pode transformar um paraíso em um pesadelo? Fique com a gente, porque a casa na praia vai te fazer repensar aquele aluguel de temporada que parece bom demais para ser verdade. Vamos mergulhar nesse mistério agora. Era uma noite quente de verão no litoral de São Paulo, o tipo de noite em que o calor gruda na pele e o som das ondas parece convidar para a tranquilidade. A família Silva, Ana, 38 anos, seu marido Marcelo, 40, e seus dois filhos, Lucas, 12, e Sofia, 8, havia alugado uma casa de praia para passar as férias de janeiro. A casa, encontrada em um site de aluguel por temporada, era surpreendentemente barata para a localização, uma construção antiga, mas charmosa, a poucos metros da areia, com janelas grandes e um quintal cercado por coqueiros. O anúncio prometia o refúgio perfeito para sua família. Ana, que precisava de um descanso após um ano exaustivo, achou que era a oportunidade ideal. Marcelo, sempre prático, questionou o preço baixo, mas Ana insistiu: "É só uma casa antiga, deve ser por isso." Eles chegaram na sexta-feira à noite, ansiosos por uma semana de praia e relaxamento. Ao entrar, a casa parecia acolhedora, embora um pouco empoeirada. O cheiro de maresia misturava-se a algo indefinível, como madeira úmida. Lucas e Sofia correram para explorar os quartos, enquanto Marcelo descarregava as malas. Ana notou que as janelas rangiam ao abrir, mas atribuiu ao desgaste. Naquela primeira noite, após um jantar simples, a família foi dormir cedo, embalada pelo som do mar. Mas por volta das 2 da manhã, Ana acordou com um barulho. Era um som baixo, como algo sendo arrastado no corredor. "Marcelo, você ouviu isso?" sussurrou, cutucando o marido. Ele, sonolento, murmurou que era só o vento. Ana tentou se convencer disso, mas o som persistiu, agora acompanhado por um leve ranger, como uma porta abrindo lentamente. Na manhã seguinte, Ana perguntou às crianças se haviam ouvido algo. Lucas disse que não, mas Sofia, hesitante, mencionou que achou ter ouvido alguém rindo no quintal. Ana riu, achando que era imaginação da filha, mas notou que Sofia parecia inquieta.
O dia passou normalmente, praia, sol, brincadeiras na areia. Mas, ao voltar para casa ao entardecer, Marcelo percebeu algo estranho. Uma das cadeiras da sala de jantar, que haviam deixado alinhada à mesa, estava no meio do quintal, como se alguém a tivesse arrastado para lá. Quem fez isso? Perguntou, olhando para os filhos. Lucas e Sofia negaram, e Ana, confusa, sugeriu que talvez o vento a tivesse movido. Marcelo bufou, dizendo que cadeiras não saem andando sozinhas. Na segunda noite, o calor parecia ainda mais opressivo. Por volta da meia-noite, Lucas acordou gritando. Ana correu até o quarto dele, onde o menino, pálido, apontava para a janela. Tinha alguém lá fora, mãe. Eu vi. Ana olhou pela janela, mas só viu a escuridão e os coqueiros balançando. Marcelo, agora acordado, tentou acalmar o filho, mas também estava começando a se sentir desconfortável. Talvez tenha sido um animal, disse, sem muita convicção. Ana decidiu trancar todas as janelas, apesar do calor. Enquanto fazia isso, notou pegadas na areia do quintal, pequenas, como de uma criança, mas que terminavam abruptamente, como se quem as fez tivesse desaparecido. No terceiro dia, a tensão na família cresceu. Sofia recusava-se a brincar fora, dizendo que alguém estava olhando da janela da sala. Marcelo, tentando manter a calma, sugeriu que poderiam antecipar a volta para casa, mas Ana insistiu em ficar, não querendo estragar as férias. Naquela noite, porém, os eventos escalaram. Por volta das 3 da manhã, todos acordaram com um som claro, uma risada infantil, vindo do corredor. Não era a voz de Sofia. Marcelo, agora assustado, pegou uma lanterna e verificou a casa. Não havia ninguém. Mas, ao voltar para o quarto, encontrou Ana paralisada, olhando para o espelho do banheiro. Nele, escrito com um dedo no vapor, estava a frase "Vá embora". Ana começou a tremer, e Marcelo, pela primeira vez, admitiu que algo estava errado. No dia seguinte, Ana decidiu pesquisar sobre a casa. Usando o celular, com sinal fraco, ela encontrou um fórum local onde moradores da região mencionavam rumores sobre a propriedade. Anos antes, uma tragédia havia ocorrido ali. Uma família, incluindo uma criança pequena, morreu em um incêndio acidental. Alguns diziam que a casa nunca mais foi a mesma, que objetos se moviam sozinhos e que risadas ecoavam à noite. Ana, horrorizada, mostrou o texto a Marcelo, que imediatamente decidiu que partiriam. Enquanto arrumavam as malas, Sofia, chorando, apontou para o quintal. Lá, sob o sol escaldante, a cadeira estava novamente no meio do quintal, e ao lado dela, desenhado na areia, havia um coração, como se feito por uma criança. A família deixou a casa naquela tarde, sem olhar para trás. No caminho, Ana notou que Sofia segurava um desenho que não estava com ela antes, um rabisco de uma figura pequena, com olhos grandes, ao lado de uma casa em chamas. "Onde você pegou isso?", perguntou Ana, o coração disparado. Sofia respondeu, com voz baixa, "Estava na minha cama". Até hoje, a família evita falar sobre aquela semana, e a casa, pelo que souberam, foi retirada do site de aluguel. Você confiaria em uma casa de praia que parece perfeita demais? Deixe sua história nos comentários. Se a história da casa na praia te fez hesitar antes de planejar suas próximas férias, prepare-se, porque a próxima história é a mais perturbadora de todas. Imagine uma noite de verão na floresta, onde o silêncio da natureza esconde algo que não explica. O que você faria se sentisse olhos te observando, sem saber de onde vem? A história que vem agora, o acampamento silencioso, aconteceu com um grupo de amigos que só queria aproveitar uma noite ao ar livre, mas encontrou algo que os mudou para sempre. Fique com a gente, porque esse relato vai te fazer repensar acampamentos sob as estrelas. Vamos mergulhar na escuridão agora. Era uma noite quente de verão em uma floresta no interior de Minas Gerais, o tipo de noite em que o céu brilha com estrelas e o calor faz você querer ficar ao ar livre. 4 amigos, Daniel, 27 anos, Marina, 26, Pedro, 28, e Clara,
25, decidiram acampar em uma reserva florestal conhecida por suas trilhas e cachoeiras. Eles escolheram um ponto isolado, longe das áreas mais frequentadas, para curtir a natureza em paz. As barracas foram montadas ao redor de uma fogueira, e o grupo passou a tarde rindo, assando marshmallows e contando histórias. Quando a noite caiu, o calor persistia, mas a floresta parecia estranhamente silenciosa. Os grilos, que cantavam mais cedo, agora estavam mudos. Por volta das 10 da noite, enquanto jogavam cartas à luz da fogueira, Marina olhou para a escuridão além das árvores. "Vocês já notaram como tá quieto?" perguntou, franzindo o senho. Daniel riu, dizendo que era só a natureza dando uma pausa. Mas Clara, que sempre foi mais sensível, parecia inquieta. "Tá quieto demais." Até o vento parou. Pedro, o mais cético do grupo, deu de ombros e sugeriu que era só impressão. Eles continuaram conversando, mas o clima estava mudando. A fogueira crepitava, mas o silêncio ao redor parecia engolir o som. Cerca de 1 hora depois, um estalo veio da floresta, como um galho quebrando. Todos congelaram, olhando na direção do barulho. "Deve ser um animal", disse Pedro, mas sua voz não soava tão confiante. Daniel pegou uma lanterna e iluminou as árvores, mas não viu nada além de sombras. "Relaxa, deve ser um tatu ou algo assim", brincou, tentando aliviar a tensão. Mas então, outro estalo, mais próximo. Marina agarrou o braço de Clara, que sussurrou: "Tá vendo? Não é normal." O grupo decidiu apagar a fogueira e ficar dentro das barracas, achando que o fogo poderia estar atraindo atenção. Dentro da barraca, o calor era sufocante, mas ninguém quis abrir as janelas. Eles tentaram dormir, mas por volta das 2 da manhã, Clara acordou com um som diferente, um arrastar, como se algo se movesse ao redor da barraca. "Daniel, acorda! Tem algo lá fora", sussurrou ela, sacudindo o amigo. Ele abriu os olhos, irritado, mas ouviu também. Era um som rítmico, como passos lentos, circulando as barracas. Pedro, na barraca ao lado, gritou baixo: "Vocês estão ouvindo isso?" Marina, tremendo, respondeu: "Sim, não abre a barraca." Daniel, tentando manter a calma, pegou a lanterna e abriu um pequeno espaço no zíper para espiar. Ele viu apenas escuridão, mas os passos continuaram, agora acompanhados por um som baixo, quase como um sussurro, mas sem palavras claras. O grupo ficou em silêncio, com medo de fazer barulho. Os passos pararam após alguns minutos, e todos respiraram aliviados. Mas então, Marina percebeu algo: cadê o Pedro? Ele não estava respondendo. Daniel chamou pelo amigo, mas não houve resposta. Com o coração na boca, eles abriram a barraca de Pedro e a encontraram vazia. A mochila dele estava lá, mas o saco de dormir estava desarrumado, como se ele tivesse sido arrastado. "Ele não sairia assim", disse Clara, já em lágrimas. O grupo gritou o nome de Pedro, mas a floresta permanecia em silêncio mortal. Por quase 2 horas, eles procuraram ao redor do acampamento, iluminando as árvores com lanternas. O pânico crescia, e Marina sugeriu chamar a polícia, mas não havia sinal de celular. Por volta das 4 da manhã, quando estavam quase desistindo, ouviram um grito abafado vindo de uma clareira próxima. Correram até lá e encontraram Pedro, sentado no chão, com os olhos arregalados e o rosto pálido. "Onde você estava?", perguntou Daniel, ajudando-o a se levantar. Pedro balbuciou: Eu não sei. Acordei aqui." Ele parecia confuso, e sua camiseta estava rasgada. No braço, havia marcas estranhas, como arranhões em forma de símbolos curvos. Enquanto voltavam ao acampamento, Clara notou algo no chão, um círculo desenhado na terra, com galhos dispostos em um padrão que parecia intencional. "Isso não estava aqui antes", disse ela, apontando. Daniel iluminou o círculo com a lanterna, e todos sentiram um arrepio. Era grande, com cerca de 2 metros de diâmetro, e no centro havia pegadas que não combinavam com as botas de nenhum deles. O grupo decidiu abandonar o acampamento imediatamente, pegando apenas o essencial. No caminho para o carro, Pedro começou a murmurar coisas desconexas, como "eles estavam me chamando."
Ele não conseguia explicar quem ou o que. De volta à cidade, Pedro foi levado a um médico, que não encontrou explicação para as marcas ou seu estado de confusão. Dias depois, ele começou a ter pesadelos recorrentes, sempre falando de sombras com olhos que o observavam na floresta. O grupo nunca mais voltou àquele lugar, e a clareira onde encontraram o círculo foi evitada até por outros campistas, segundo relatos locais. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Pedro durante aquelas horas, mas as marcas em seu braço nunca desapareceram completamente. Você já sentiu algo te observando na natureza? Deixe sua história nos comentários. Essas 3 histórias, o vulto que assombrou uma estrada deserta, a casa na praia que escondia segredos trágicos, e o acampamento onde a floresta revelou algo além da compreensão, mostram que as noites de verão, tão convidativas, podem guardar horrores que desafiam a lógica. Cada relato nos lembra que o desconhecido está mais perto do que imaginamos, escondido no calor da noite, no silêncio de uma floresta, ou até no reflexo de um espelho. O que torna essas histórias tão perturbadoras é que elas aconteceram com pessoas comuns, como você e eu, em momentos em que menos esperavam. Talvez você já tenha sentido um arrepio sem explicação, ouvido um som que não fazia sentido, ou visto algo que preferiu ignorar. Noites de verão têm esse poder, elas nos fazem baixar a guarda, mas também nos deixam vulneráveis. Se essas histórias te marcaram, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. Você já viveu algo assustador em uma noite quente? Queremos saber. E, quem sabe, talvez sua história apareça no nosso próximo vídeo. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.